dia. Bem-vindos. Alguém vem de primeira vez hoje? A gente vai começar então a nossa reunião com uma página do Caminho, Verdade e Vida, tá? A lição é número 63. Quem sois? E aí vem o versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15, que diz: Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Qualquer expressão de comércio tem sua base no poder aquisitivo. Para obter, é preciso possuir. No intercâmbio dos dois mundos, terrestre e espiritual, o fenômeno obedece ao mesmo princípio. Nas operações comerciais de César, requerem-se moedas ou expressões fiduciárias com efígies e identificações que lhe digam respeito. Nas operações de permuta espiritual, requisitam-se valores individualíssimos com os sinais do Cristo. O dinheiro de Jesus é o amor. Sem ele, não é lícito aventurar-se alguém ao sagrado comércio das almas. O versículo aqui nomeado constitui benéfica advertência a quantos, para o esclarecimento dos outros, invocam um mestre sem títulos vivos de sua escola sacrificial. Mormente no que se refere às relações com um plano invisível, mantendo cuidado por evitar afirmativas a esmo. Não vos aventureis ao movimento sem o poder aquisitivo do amor de Jesus. O mestre é igualmente conhecido de seus infelizes adversários. Os discípulos sinceros do Senhor são observados por eles também. Os inimigos da luz reconhecem-lhes o sublime valor. Quando vos dispuserdes, portanto, a esse gênero de trabalho, não ouvideis vossa própria identificação, porque provavelmente sereis interpelados pelos representantes do mal, que vos perguntarão quem sois. Então, com essa página, que possamos elevar nossos pensamentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a São Francisco, que possamos agradecer a oportunidade de estar aqui para mais um domingo de aprendizado, de bênçãos que recebemos sempre que estamos nessa casa. Estejamos durante a reunião com nossos corações abertos para recebermos essas bênçãos. Muito obrigada. A paz de Jesus esteja com todos nós, que nós realmente estejamos neste ambiente, permitindo que a espiritualidade maior nos trate. Hoje é um tema assim do Evangelho, e eu sempre gosto de falar que durante muito tempo as pessoas consideraram o Evangelho fácil. Ah, não, o Evangelho eu leio diariamente, mas os Espíritos, livro dos médios, é muito difícil. Gente, é porque nós ainda não conseguimos penetrar na sua essência. Allan Kardec, na introdução, quando ele fala dos objetivos da obra, ele diz que aqui só foi utilizado
o ensino moral de Jesus. O que é o ensino moral? Que diz respeito às nossas relações. Moral é a arte de bem proceder, de distinguir o bem do mal. Não tem nada a ver com moralismo. E que o Evangelho bem compreendido é o caminho para a nossa felicidade. Então nós vemos que até hoje a maioria de nós ainda não conseguiu apreender bem todo o seu significado. E aqui fala de obediência e fé. Aí a gente vai no primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, questão 614, quando fala da lei divina ou natural. É a lei de Deus. É a única necessária para a felicidade do homem. E ele só é infeliz quando dela se afasta. O que é isso? Quando a gente ouve falar de obediência, a gente imagina aquele servilismo, né? Eu sou obediente, eu sigo tudo o que alguém manda, eu sigo todas as recomendações, eu esqueço até a minha vontade para obedecer. Não, é muito mais do que isso. Eu compreendi a lei, eu me conheço, como está na questão 919 do Conhece-te a ti mesmo, eu me conheço, eu sei qual é o objetivo da vida e eu vou obedecer a lei porque eu sei, eu já entendi com o meu raciocínio que seguir a lei é a minha felicidade. E eu vou crescer seguindo a lei, tendo opinião, divergindo, exercendo o meu livre-arbítrio, mas entendendo que a lei existe para todos. Deus criou leis físicas e morais que vão reger toda a vida, a nossa estrutura do corpo, a nossa vida emocional, os planetas, a vida na Terra, tudo é regido por essa lei. Quando nós violamos essa lei de alguma forma, não obedecemos a lei, nós estamos desestruturando muitas vezes a nós mesmos, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, dá o exemplo, quando a gente come demais. Você come demais, você diz, ai meu Deus, eu estou passando mal, o que é isso? Não, eu comi demais, eu violei a lei, eu não respeitei o meu limite, o limite da natureza. Então, nós temos alguns textos que a Roseli sugeriu. Então, primeiro, todos três do Evangelho, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse capítulo é muito interessante, porque ele começa falando, os mansos possuirão a terra, os pacíficos serão chamados filhos de Deus. Mas embaixo também ele vai falar do pacificador. Para eu pacificar, eu preciso de estar pacificado. Eu não posso erguer a bandeira da paz se eu mesmo, quantas vezes a gente faz aqueles diálogos de batalhas enormes em nós, ignorando esse princípio. Então, neste capítulo, dos mansos e pacíficos, ele põe a obediência e a resignação. E aqui, para mim, é revolucionário, eu tenho até marcado, meus livros são todos marcados mesmo. A obediência é o consentimento da razão. Então, não é uma coisa automática. Não, eu compreendi, só somos infelizes quando nos afastamos da lei de Deus, a lei divina que rege toda a vida. Então eu vou obedecer a lei, eu vou respeitar a lei. Esse texto fala da obediência e da resignação. A resignação é o consentimento do coração. Eu fiz tudo o que podia, então eu estou pacificado e vamos seguir em frente. E nós temos várias situações no Antigo Testamento que
início, né, aquela história que Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque desobedeceram às ordens do Criador. Eles poderiam comer de toda a fruta, menos de uma árvore que estavam proibidos. Mas aquela história que todo mundo conhece, a folclore, né, uma lenda, que a serpente tentou a mulher dizendo: não, ele não quer que vocês comam, vocês vão ficar tão poderosos quanto ele. Então não vai não. Claro, falou que não é para você comer, você vai. Fala para não ler um livro, para não assistir um filme, você vai querer. O que tem aí que eu não posso? Aí desobedeceram as ordens e foram expulsos. No Antigo Testamento tem várias passagens, porque essa coisa deles considerarem o Deus, o Senhor dos exércitos. Então o que acontecia? Quando eles andavam de acordo com as orientações do Senhor, eles venciam as batalhas, eles eram privilegiados. Quando eles se desviavam, aí aquela coisa, o Senhor castiga. E nós sabemos que não é assim que a lei funciona. Quando nós desequilibramos a vida, nós primeiro já estávamos desequilibrados. E aí, em consequência, vem dificuldades, dores. Não é porque o Senhor está castigando. Tem a famosa história de Abraão, de Isaac, de Abraão, né? Quando sobe com o filho, Deus manda, olha só, isso é uma coisa surreal, né? Manda sacrificar o filho para mostrar a sua fé. Aí ele sobe com Isaac lá e vai matando, aí o anjo aparece e diz que a fé dele estava provada. Deus não precisa de testar a nossa fé. A nossa fé é útil para nós. E ao contrário do que sempre acreditamos, do que sempre até nos foi ensinado, a fé não é uma atitude mística, é um fato, é uma atitude consciente que vai nos trazendo mais equilíbrio à vida. Porque até é interessante, uma vez eu assisti, eu gosto muito da Raquel de Queiroz, eu assisti uma entrevista dela, sei lá quanto tempo, né? Aí ela dizendo: eu não tenho fé. Eu admiro muito quem tem fé, porque dá uma força na vida, né? E o outro texto que a Roseli deu, que é até terrível, né? Eu acho que é o homem de bem. Ali fala tudo pra gente, a pessoa perfeita. Aí no fim diz assim: essa não é a relação completa das qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que o conduz às demais. É caridoso, é humano, é benevolente, perdoa, esquece as ofensas, não se envaidece, sabe que todas as dores são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Porque isso daqui é um modelo para nós. Nós vamos aos poucos treinando, aprendendo. A dor, a dificuldade é para que a gente se sacuda, às vezes, numa situação de inércia. Às vezes eu tenho um emprego assim, bem mais ou menos, ganho razoavelmente, mas não estou realizada naquele emprego. Mas vou ficando, vou fazendo de qualquer jeito, vou ficando. Até que chega um dia que eu fico desempregada. Aquilo nunca. Eu fico desesperado, o mundo vem abaixo do que eu vou fazer, e eu me renovo. Muitas vezes a gente precisa desses choques na vida para se renovar, porque senão a gente continua naquela mesmice. Vai indo, vai mais ou menos. Não tem gente que a gente pergunta: como é que está a vida? Vai indo, vai levando. Não, a vida não é para ir levando.
A vida é um dom precioso que recebemos, mas que a doutrina espírita vem nos explicar por que estamos aqui, por que sofremos, por que passamos por dificuldades. Quando somos rebeldes à lei, quando não conseguimos obedecer à lei, nós sofremos. Por exemplo, aqui fala no Homem de Bem, perdoa as ofensas. Perdão é um capítulo muito à parte na vida das pessoas. Lá no Lar de Tereza, a gente tem um grupo que chama GIES, Grupo de Integração de Estudo Sistematizado. O Aloysio Gigino foi que começou e continua. E o que acontece? Eles já estudaram toda a codificação e agora vão escolher temas, o grupo escolhe o tema e vai discutir. Aí não tem programa, fica 2, 3 aulas, quanto for necessário para discutir. Aí um dos facilitadores, eu não sou desse grupo, um dos facilitadores falou que uma vez foi escolhido o tema do perdão. Uma pessoa não estava presente. Quando ela entrou na sala, na aula seguinte, ia começar a discussão, ela falou: o quê? Vai falar disso outra vez? Levantou, foi embora e não voltou. Então a gente vê a dificuldade que é em muitas circunstâncias. Eu cito, já citei aqui algumas vezes, o livro do Nelson Moraes, Perdão, Caminho da Felicidade, é um livro fininho. E ali ele vai trazendo questões do dia a dia. Porque a gente seguia a recomendação de Jesus: reconcilia-te com o adversário enquanto estás a caminho com ele. Quando estiveres para fazer a tua oferenda, te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferenda e vá se reconciliar com o seu irmão. Isso tudo parece assim, coisa de religião. Eu não consigo perdoar, mas o Nelson Moraes dá exemplo cotidiano. É a mãe com o filho. E não é nem aquela coisa, já fez alguma coisa, não. O filho tinha uma aversão pela mãe. Vivia, fato que a gente conhece, vivia saindo de casa, era agressivo com a mãe. Aí o Nelson Moraes aconselhou a fazer isso a cada noite, na hora de dormir, fechar os olhos, mentalizar o filho na sua frente, pedir perdão, perdoar, abraçar. Porque nós sabemos que nós vivemos nesse mundo de energia. Nós somos energia e cada vez mais tem lá o núcleo de estudos da Universidade Federal de Juiz de Fora, estudos da espiritualidade, comprovando isso. Quando faz um eletroencefalograma, é a energia do nosso corpo, cardiograma. Nós temos essa eletricidade. E a mente? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que é o dínamo criador. Então, quando nós concentramos, nós emitimos essa irradiação que vai chegar à pessoa, mesmo que ela não tenha consciência do que está acontecendo, a energia chega. Nós não temos a sensação, quando entramos aqui nessa sala, coisa boa, vou ficar aqui quietinho só, me beneficiando desse ambiente. É a energia que já está preparada, já está ali, bem forte para atender a cada um. E receberemos cada um de nós na medida da nossa sintonia. Porque isso é muito importante, nós sempre falamos. Quando entramos, a sala já está preparada há muito tempo, então, mas não é automático. Como a sala já está preparada, eu vou ser beneficiado. Eu preciso de me sintonizar. Porque se eu estou aqui, meu Deus, essa palestra não acaba nunca. Eu deixei a comida para fazer ainda, tem que acabar logo, que eu tenho que fazer comida. Eu não tenho a sintonia com a espiritualidade. Então, para que eles nos ajudem, precisamos sintonizar. Leon Denis, o livro do Invisível, eu gosto muito dessa figura que ele faz, diz assim: a nossa vibração está aqui, a da espiritualidade superior está aqui.
eles precisam que a gente faça aquele esforço para chegar aqui. Como eles veem o nosso esforço, eles vêm e nos ajudam. Quantas vezes, no trabalho na casa espírita, que toda casa precisa de trabalhador para fazer tudo, a gente chama alguém, você quer ler a página de higiene? Quem sou eu? Eu vou fazer a exposição, mas eu não faço nada disso. Não, nós não fazemos, não. Está lá em Jesus no lar, como os apóstolos procuram Jesus, mas, mestre, a gente te ouve falar, a gente adora, a gente se sente bem, mas saímos daqui, brigamos e fazemos coisas terríveis. E Jesus diz, a espiritualidade não conta com anjos para o trabalho. É com seres humanos mesmo, não desceu nenhum anjo do céu para fazer o trabalho. Somos nós imperfeitos, vamos cair muitas vezes, mas nos mantenhamos fiéis ao trabalho, obedientes a fazer cada um aquilo que já pode. Porque eu não posso fazer tudo, ninguém pode fazer tudo, mas cada um pode fazer uma coisa. A gente chega aqui, ó, está tudo organizado, da água, tudo certinho, a energia, né, um ar refrigerado, que hoje é um luxo para nós, né? Há não muito tempo atrás isso não existia. Alguém cuidou disso. Então, a gratidão que vamos tendo de perceber que todos somos úteis, todos temos o nosso trabalho a fazer. E aqui também, lá mais à frente, nesse mesmo capítulo do Homem de Bem, que é aquele dos sede perfeitos, que eu acho terrível, que Jesus falou, né? Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas a gente não vai alcançar a perfeição de Deus. Mas vamos nos melhorar sempre. Está lá que eles estão 132 no livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Chegar à perfeição. Como é que eu vou chegar à perfeição? Passando pelas dificuldades da vida. E cada um de nós fazer a nossa parte. Aquilo que já podemos, a gente vê a miséria, a desigualdade social, as diferenças, a violência. Aí a gente muitas vezes fala, eu sou impotente, eu não posso fazer nada. Façamos aquilo que podemos. Uma prece, uma vibração. E vamos participar, tem um órgão sério que ajuda, vamos ajudar ali, fazer, dar aquilo que já podemos. Porque tudo vai depender do nosso grau de entendimento e daquilo que estamos dispostos a fazer. E aqui, quem já participa de trabalho sabe quantas vezes a gente vai toda, né? Não, hoje eu vou para ajudar as pessoas, né? Só falta dizer, eu sou tão boazinha, eu vou ajudar. E a gente sai de Deus caído, a gente quer ajudar. Eu já falei aqui para vocês que eu fui uma vez a Curupaiti, lá no leprosário, né, do Amazonas Hermes. A enfermaria era tudo limpinho, você não via ninguém que era de leproso, né? Não via ninguém com machucado, era tudo pessoal tratado. E tinha um jovem, cego, leproso e órfão. E ele era poeta. Aí ele disse assim, eu posso declamar uma poesia? Olha, todo mundo ficou assim morrendo de vergonha, porque a poesia dele era um agradecimento à vida, a Deus e à mãe que lhe deu a vida. Nós outros, com condição muito melhor, as condições muito melhores, ali cheio de drama, cheio de coisa, e aquele jovem ali sereno aprendeu a obedecer a lei da vida, que é no trabalho, na ação. Ele não era inativo, mas passando pela sua dificuldade. E aqui o outro texto que a Roseli me passou
é uma passagem de Lázaro, que é uma instrução dos Espíritos, que fala do dever. E é interessante que ele fala, o dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos-lo nos mínimos detalhes como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, daquele que nos leva a agir dentro do que é preciso fazer. A gente está no centro de Francisco de Assis, né, essa prece atribuída a ele, que nos ajude cumprindo o nosso dever moral de sermos os elementos pacificadores, de sermos aqueles que acolhemos. Vamos acolher a todos? Não. Existem pessoas com que ainda não conseguimos unir, mas podemos, antes de nos aproximar, fazer uma prece, pedir por ela. Nós temos limitações, mas estamos na caminhada. Eu trouxe também uma historinha desse livro, Para o Resto da Vida. É um livro usado em evangelização, que nós já usamos até na Rádio Rio de Janeiro, que fala da obediência e da ação dela na vida. É o intitulado A Cesta. Aí ela dizendo, quando ela era, a menina, quando era pequena, ela era preguiçosa e reclamava quando tinha que fazer algum trabalho dentro de casa. Como muita criança, né? Não queria ajudar, não queria fazer nada. Aí falando que um dia o pai chegou muito cansado do trabalho e tinha a cestinha para ele pegar o pão. Cada um dos filhos ia alternadamente pegar. Aí ninguém queria ir. Né? A gente, eu que tinha irmão, a gente sabe como é que é. Não, eu já fui ontem, hoje é você, é aquela coisa. Né? Aí o pai muito calmo, os pais dessas histórias são sempre calmos, equilibrados, não faz como a gente faz às vezes e perde a cabeça. Não, aqui é tudo muito didático. Aí ele diz assim, me dá a cesta. Até aqui eu tenho dado dinheiro e vocês têm feito as compras. Vamos mudar um pouco. Eu vou fazer as compras e vocês me dão dinheiro. Aí ele diz assim, todo mundo ficou assustado e a partir daí, porque aí tem a conclusão, né? Depois disso, nossa atitude mudou. A lição serviu para todos nós e ainda hoje, quando nos reunimos, lembramos do papai e daquela ceia. A necessidade de cada um fazer a sua parte, cumprir o seu dever. E, cumprindo o dever, Jesus até falou, acho que foi infiel, que é se tu só fizeste aquilo que te estava destinado, fazer a lei. Eu posso ajudar? Não, minha tarefa é arrumar a mesa. Eu estou vendo que as cadeiras ainda não foram arrumadas, eu vou arrumar também no meu trabalho, porque na introdução do Evangelho, Allan Kardec fala que o Evangelho é uma regra de conduta para a vida privada e para a vida social. Porque a gente pensava, não, na religião é na igreja, no centro, é só aquilo. Não, porque o nosso mundo vai melhorar com a nossa coerência entre aquilo que aprendemos e aquilo que praticamos. Nós não podemos ser um em casa e outro na rua. Dentro da hierarquia, dentro da autoridade que cada um tem, mas sempre respeitando o outro. Porque no livro dos Espíritos, Allan Kardec pôs a diversidade de talentos, isso é fantástico. Cada um tem um talento, um varre a rua, outro planta o alimento, outro colhe, outro distribui, outro limpa. Tem um engenheiro, tem um cientista que pesquisa, mas todos fazendo essa cadeia de utilidade. É necessário que sejamos a peça perfeita da engrenagem da vida.
Se a gente se revolta, não fazer isso não. Coisas simples, insignificantes, não. Eu estou quebrando a engrenagem da vida quando eu não faço aquilo que me é destinado a fazer. E no capítulo da fé, nós temos várias coisas, né? Porque fé é aquela fé que transporta montanhas, que Jesus falou, uma confiança grande em alguma coisa, na realização de alguma coisa, a fé em si mesma. E eu peguei esse livrinho Pensamento e Vida, do Emmanuel, Psicografia do Chico. Quer dizer, é um livrinho pequeno, mas ele é uma joia. Ele fala que para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir a existência, é indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. No livro Jesus no Lar tem uma história dos 3 irmãos que eram filhos de um governante que deu determinada missão para eles. Tinha uma região, tinha muitos doentes graves, e esses irmãos, cada um ia levar um auxílio para o tratamento. Mas no meio do caminho eles começaram a discutir sobre a fé que tinham no soberano. Um dizia que o soberano era uma coisa, era outra, não sei o quê, e tanto discutiram que quando chegaram no lugar, todos já estavam mortos. Aí eles voltaram ao Senhor. Ele disse: a fé é para a ação. Todos podem ter razão, mas o que vocês fizeram com essa crença? A fé é morta. Tiago dizia: a fé sem obras é morta. Não adianta eu ter fé. Jesus não falava, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Eu tenho si, eu tenho fé, eu acredito, mas o quanto eu sou útil. Aí ele diz: ninguém pode duvidar da eletricidade, que hoje em dia é uma realidade, né? Para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que transportem a força, desde a aparelhagem da usina distante, até o recesso de nossa casa. A eletricidade existe, mas para que ela funcione precisa de todo o equipamento para ela chegar até nós. Não adianta nada morar ao lado da usina, ter tudo e não ter a tomada em casa para funcionar. E aqui, não, eu fiz umas fotos que não podia trazer o livro. Eu ainda não uso computador, então, em primeiro lugar, o livro Fé, Evidências Científicas, de Jorge E. Vaillant, que é professor da Universidade de Harvard. E é interessante que ele põe na contracapa, falando de quem tratava o livro. Não, está falando do livro. Ele apresenta uma defesa brilhante, não da religião organizada, mas da espiritualidade inerente ao ser humano. E mostra que a nossa espiritualidade reside no singular cérebro humano, em nossa capacidade inata para emoções como o amor, a esperança, a alegria, o perdão e a compaixão, que foram selecionadas pela evolução e que se localizam em uma parte do cérebro, diferente daquela onde se encontram as crenças religiosas dogmáticas. Então, essa fé verdadeira, amparada aqui na razão, não uma fé mística, ela tem uma localização do cérebro. Ao longo do livro, o livro é muito interessante. Aqui, ó, essa obra defende de maneiras científicas a espiritualidade como uma força positiva na evolução humana e prevê para a nossa espécie um futuro com muito mais amor. Então,
nós já percebemos que espiritualidade pode não estar ligada à religião. A pessoa pode não ter religião nenhuma e ter uma espiritualidade, ter essa fé que, como Jesus dizia, remove montanhas, né? Vai lá, traça para essa força positiva 3 tipos diferentes de evolução, ele pôs entre aspas. A seleção natural dos genes ao longo dos milênios, a evolução cultural de ideias sobre o valor da vida humana ao longo da história, documentada, o desenvolvimento da espiritualidade durante a vida de cada indivíduo. E nós temos no livro Enfoques Espíritas, do espírito Viana de Carvalho, eu gosto muito de Viana de Carvalho, eu trouxe até um pequeno trecho aqui dele também, porque ele, encarnado, ele era militar. E o que o Viana de Carvalho fazia? Ele estudou com o espírito, um homem muito culto, ele, um grande orador, ele era lotado no lugar. Chegava lá e fundava um centro espírita e começava a pregar. E a Igreja Católica, religião predominante, religião de Estado, conseguia a transferência dele. Ele ia para outra. Ali ele fazia a mesma coisa. Então ele viajou o Brasil inteiro. E ao desencarnar, ele continua trazendo para nós essas mensagens dentro dos princípios da doutrina espírita, porque ele era fiel à doutrina espírita. Ele era fiel a Kardec, tinha uma admiração grande por Kardec. E aqui neste livro, Enfoques Espíritas, no texto número 10, Função da Fé, ele fala que uma das funções precípuas da fé é a de fortalecer o homem, para que possa lutar contra as vicissitudes, armado de coragem e mediante os instrumentos superiores da concórdia, da humanidade e da misericórdia, avançando intemerado pela senda do progresso moral. Então, a fé não pode ser a fé cega. A fé cega, quando se trata, por exemplo, de curas, que o José Lázaro Roberto, que eu trouxe aqui também, ele tem um livro muito interessante, ele diz assim, a fé da pessoa realmente pode mover montanhas. A pessoa tem aquela fé dogmática, mas é aquela coisa tão grande que ela vai conseguir os seus objetivos, a determinação que ela tem, a confiança. E os objetos usados para, como que, nem sei como, elo ali de ligação com a divindade, todos são vários. Um precisa de uma imagem de um santo, outro precisa de um crucifixo. Não, isso aqui é o meu amuleto da sorte. Ajuda, a pessoa precisa ainda desse amparo, desse gancho ali com a espiritualidade. Porque para nós é muito difícil ainda entendermos o mundo espiritual quase que sem a ligação com a matéria. Nós precisamos de alguma coisa, algum exemplo palpável. Nós ainda estamos nessa fase. E aqui, eu falei do livro do Molberg, que é O Poder da Fé. Esse eu não trouxe, é um livro muito interessante. Eu uso muito o outro livro do Molberg, que trata do livro dos Espíritos, porque ele traz uma interpretação mais moderna, mais livre de dogmas. Então, esse livro dele é bem interessante. Eu fui pegar também na revista Viagem Espírita de 1862, de Allan Kardec. Agora, isso é interessante porque Kardec não escreveu a Viagem Espírita de 1862, esse livro. Esses textos foram tirados da coleção da Revista Espírita. Então, aí a FEB
tirou e fez esse volume. E aqui, numa passagem, Kardec vai dizer uma coisa que muito o admirou, porque ele fez várias viagens, fazia viagens ao redor do país, e essa viagem de 1862 foi a mais longa. E ele via pessoas simples, ele fala assim, número incalculável e constante crescimento de adeptos que nada viram, e nem por isso são menos entusiastas, pois que leram e compreenderam. Porque em várias passagens, Kardec nos fala dessa necessidade da compreensão. Se eu compreendo, eu me esclareço. Quantas pessoas que dizem, nem se eu visse, eu ia acreditar. Então, é necessário que estudemos. Porque o que acontece? Quando começamos a estudar, é uma nova filosofia, uma nova maneira de encarar a vida. Essas interpretações do Evangelho que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo são outra forma de ver. E o Livro dos Espíritos, então, tanto Kardec colocou uma longa introdução para dizer o que é essa obra, a que veio, qual é o objetivo dela. E ali, de cara, nós já criados em outra religião, às vezes há séculos, professando outra crença, já com aqueles ensinamentos enraizados, é natural a pessoa dizer, isso aqui não caiu bem, isso não aceito, não concordo, até que o estudo vai seguindo, tanto que muitas vezes à noite eu estou no Livro dos Espíritos 2, que o Lar de Teresa dividiu. Primeira e segunda parte é um ano, e a terceira e a quarta é no outro. Tem gente que termina e fala assim, vou repetir ano que vem para ver se eu aprendo melhor. Eu falo, não repita. Vá para o Evangelho, vá para o Livro dos Médios, porque à medida que vai estudando, aí às vezes quando chega lá na Gênesis, a pessoa, agora eu entendi aquela questão do Livro dos Espíritos. O conhecimento é cumulativo. Se a gente quer logo de cá entender tudo, Allan Kardec falou na introdução, no item 13 da introdução. Gente, eu não sei tudo de qual edição, cada um tem seu mantra, né? Então, são os meus mantras. O item 13 da introdução é a ciência do infinito. Não é eu estudando 1 ano, 10 anos, 40 anos, que eu vou dominar tudo. A cada ano a gente descobre um ângulo novo. Eu falei do NUPES, que são pessoas ligadas à ciência espíritas, mas não dão o enfoque espírita, da espiritualidade, que estão lá pesquisando e demonstrando essas verdades, que muitos ainda precisam da coisa palpável. E o avanço da ciência vai levando a isso. Aqui, aí mais adiante no livro Pensamento e Vida, Emmanuel pergunta, como exprimir a fé? A fé não encontra definição no vocabulário vulgar. É força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Ela pode ser, como a gente estuda, inata ou construída. Às vezes eu não tenho fé em nada. Aí começa a passar por dificuldades da vida e vejo uma coisa acontecendo, vejo outra, até que chega um momento que você diz, eu tenho que acreditar. Tudo isso parece que foi conjugado, acertado para que finalmente eu aprendesse a lição, finalmente desse certo. Porque quando nós sofremos, nós não estamos sendo castigados. Nós sofremos, quando diz a questão 614, porque não sabemos obedecer à lei divina ou natural. Que basicamente a causa do sofrimento humano é que não sabemos amar. Às vezes a gente não sabe se amar.
a gente se maltrata, assim, sou tão feia, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, eu não faço nada certo, e assim a gente vai se depreciando. Quando eu me deprecio, eu deprecio o outro também. E aí eu não tenho como ser útil à comunidade. Porque nós não vamos ser vaidosos, mas vamos entender. Fomos criados simples e ignorantes. E todos nós chegaremos à perfeição. Cada um na sua caminhada, cada um no seu tempo. E cada um no seu caminho. Um é budista, o outro é muçulmano, o outro é judeu, o outro é da Umbanda, do Candomblé, católico, protestante, ateu. Cada um no seu caminho vai achar a sua forma. Não precisa estar ligado a nenhuma religião. A crença é íntima, é a fé na vida, o deslumbramento de toda a vida e o encantamento com o ser humano. Que nós vemos seres humanos horrorosos, que estamos vendo aí. Mas existem pessoas fantásticas, que fazem coisas, pessoas às vezes têm tudo na vida, vão para as comunidades, fundam escola de dança, reforço escolar. É a sua realização, é o seu crescimento. E esse ano, né, comemorando, que é 800 anos do Francisco, Francisco de Assis, que perpassa por tudo isso, toda a sua vida. Francisco foi extremamente obediente, uma fé que era uma fortaleza, foi ao Papa. Quem assistiu o filme Irmão Sol e Irmã Lua, lembra da cena que foi assim, chocante, aquele bando de maltrapilho, que era Francisco e seus seguidores, os cardeais com as roupas, os anéis e tudo, e o Papa se ajoelhou aos pés dele, porque ele queria viver como Jesus viveu. Mas ele não podia ir contra as ordenações da Igreja Católica. Ele não concordava com nada daquilo, ele não seguia nada daquela pompa e tudo. Mas ele ainda era obediente. E ele teve autorização e viveu, e foi o exemplo considerado, né, em 2000, a personalidade do milênio. E até hoje a gente tenta entender o que é isso, que amor é esse que nós estamos desenvolvendo. Nós temos também outro exemplo de obediente na médium, Ivone Pereira. Ivone já desencarnou, era uma médium excepcional, e ela dizia que, ela contou, né, nos livros, a sua história, foi suicida algumas vezes, uma vida bem atribulada, e que ela era obediente aos seus guias. Se dissesse que ela não podia fazer determinada coisa, ia a determinado lugar, ela já cortava. Teve uma vez que apareceu um escritor do além querendo ditar um romance para ela, mostrando lá as cenas, aí o guia dela apareceu e disse assim: isso daí não vai te levar a nada, você não vai entrar nessa. E ela disse que não poderia fazer. Então, são os exemplos para também nos mostrar que muitas vezes nós precisamos da orientação superior, sem nos humilharmos, sem que isso seja uma humilhação para nós, apenas porque ainda não temos essa visão maior. A nossa visão, por enquanto, está aqui. E podemos achar que aquilo é humilhante, mas mais à frente a gente pensa, se eu tivesse seguido, seria bem melhor. O Viana de Carvalho, que eu já citei um trecho falando sobre a fé, mas eu quero encerrar lembrando, ontem foi 18 de abril, aniversário do Livro dos Espíritos, dia 15 de abril tivemos o aniversário do Evangelho segundo o Espiritismo, só que o Evangelho é de 1864,
no Livro dos Espíritos de 1857. Foi o primeiro, é a nossa base. E Viana, na sua fidelidade a Kardec, aquele teu texto número 3, eu só vou lá no final. Diz assim: o Livro dos Espíritos não é apenas a pedra angular sobre a qual se ergue a doutrina espírita, mas também é o tratado de robusta estrutura para orientar a economia, a sociologia, a psicologia, a imunologia, a ética, em tom desvairadas, elucidando a antropologia, a biologia, a fé, cujos fundamentos necessitavam da pré-existência e sobrevivência do ser inteligente, que o Espiritismo comprovou e tornou acessível a todo examinador consciente e responsável. Tem uma preocupação de Allan Kardec na codificação é que fosse claro, que até então os textos eram eruditos, muitos em latim. Então aquilo, primeiro que poucas pessoas liam, e uma linguagem mais de iniciática, não tinha como as pessoas entenderem. Então Allan Kardec trouxe claramente, e aos poucos nós vamos entendendo. Mas ele termina assim: sem o Livro dos Espíritos, com seus parâmetros soberanos e esclarecedores, não existe doutrina espírita, tanto quanto sem Allan Kardec não existiria esse colosso granítico demarcador da humanidade que é o Livro dos Espíritos, que o porvir bendirá, tornando-se manual iluminativo para as consciências do presente e do futuro. Então, a nossa gratidão sempre a Jesus, o nosso mestre, que presidiu tudo isso, que nos trouxe ensinamentos, como os Espíritos dizem. Se o Espiritismo é o Evangelho redimido, que necessidade existe? Diz assim, mas os Evangelhos vieram em linguagem figurada. Jesus não podia falar tudo, como para uma criança que está no 6º, 7º ano, a gente não pode ensinar matérias de 2º grau, tem que ser tudo de acordo com o nível, aqui o nível, a evolução espiritual. Jesus prometeu que mandaria um Consolador para esclarecer tudo. E Allan Kardec foi fiel ao trabalho. Um trabalho de observação, de comparação, um trabalho exaustivo e, acima de tudo, de concordância. Ele fala da universalidade dos ensinos. Se um médium fala uma coisa bombástica aqui, a gente espera para ver se outros lugares também terão aquela mesma informação. Então, o critério de Kardec, e por isso a gente vê a admiração de Viana de Carvalho por ele, e a nossa gratidão sempre, e gratidão a Francisco de Assis. É claro, nós seremos um Francisco de Assis nessa vida, mas temos o exemplo e vamos meditando na sua vida, nas suas palavras. Bom, então a gente vai encerrar a reunião, primeira parte, e vamos passar para a segunda parte, que é o passe. Tá bom? Então vamos agradecer, né, a Jesus e a espiritualidade, mais esse dia, possamos ficar em silêncio, em oração, nos preparando para recebermos as boas energias